Desculpe-me, socialista. As 50 mentiras mais contadas pela esquerda. Baseado na obra de Lawrence Reed, um dos maiores defensores da liberdade individual e do livre mercado. Vamos para o primeiro capítulo do livro, que começa com a primeira grande mentira do socialismo. A liberdade econômica deriva das forças do mercado e exige intervenção estatal. Vamos entender o que há por trás dessa narrativa e por que ela desaba diante da liberdade, da lógica e da verdade. Bom, então agora vamos falar sobre o primeiro capítulo deste livro. Tão bom, inclusive, leia. A primeira grande mentira do socialismo é essa, que a desigualdade econômica deriva das forças do mercado e exige intervenção estatal. Essa é uma das ideias mais antigas e persistentes da esquerda e também uma das mais perigosas, porque ela parte da falsa premissa de que a desigualdade é um problema que precisa ser corrigido, quando na verdade a desigualdade é simplesmente resultado natural da liberdade. A desigualdade está em todos os lugares. Em uma floresta tropical, por exemplo, as árvores de mogno absorvem muito mais luz do sol e mais água que as demais plantas. Isso não escandaliza ninguém. Mas quando olhamos para a economia, vemos que empreendedores e investidores que prosperam mais que outros, de repente o mundo grita: injustiça! A diferença é que no caso das florestas e das economias, há ótimas razões para uma distribuição desigual dos recursos. A desigualdade não é sinal de desequilíbrio, é sinal de que a vida está funcionando. Agora, é claro que existem desigualdades diferentes. A desigualdade que nasce do capitalismo, o capitalismo de compadrio, onde empresários vivem de favores do Estado, subsídios e lobby político. Essa sim é nociva e deve ser combatida. Mas a desigualdade que nasce do empreendedorismo verdadeiro, do mérito, da criatividade e da capacidade de gerar valor para os outros, essa deve ser celebrada, porque é ela que faz o mundo andar para frente. Quando você premia quem inova, quem trabalha, quem assume riscos, você está incentivando o progresso. A desigualdade gerada pelo talento e pelo esforço é o motor da prosperidade. E quem tenta corrigi-la, com a intervenção estatal, está punindo quem cria e recompensando quem não produz. É como se o governo tentasse nivelar uma floresta cortando as árvores que crescem mais rápido e deixar todas do mesmo tamanho. O resultado? O deserto da mediocridade. Lawrence Reed, o autor desse livro, ele explica que o problema está em como interpretamos a desigualdade. Muitos acreditam que o mundo é um jogo de soma zero, que rico só é rico porque tirou do pobre. Isso é completamente falso. No livre mercado, as trocas são voluntárias. Um ganha quando o outro também ganha. Quando o empreendedor cria algo que melhora a vida das pessoas com um produto, um serviço, uma tecnologia, ele fica rico porque gerou valor. Ele não roubou, ele serviu. Alguns dos mais ricos do mundo se tornaram ricos exatamente por criarem algo que ninguém tinha criado antes. O problema é que, em vez de admirar isso, a esquerda tenta transformar a inveja em virtude política. É o velho discurso da culpa e da raiva. Os pobres são vítimas e os ricos são vilões. Mas se tirássemos da sociedade os que criam, investem e inovam, o que restaria? A miséria, o desemprego e a dependência do Estado. Os recursos dos mais ricos não ficam parados, eles circulam. Eles viram investimentos, crédito, emprego, oportunidades. É capital que move a economia e financia o crescimento. Quando o governo toma esse dinheiro à força, ele quebra essa engrenagem. É como interceptar o sangue no meio da corrente sanguínea. O corpo inteiro adoece. O que a esquerda chama de justiça social vira uma forma disfarçada de confisco e controle. O autor do livro ele dá um exemplo brilhante. Ele mostra que as pessoas que mais falam de desigualdade raramente estão preocupadas com os pobres. Estão, na verdade, inconformadas com os ricos. Ele propõe um teste simples. Pergunte a quem reclama da desigualdade se ele gostaria que os ricos ficassem ainda mais ricos desde que isso melhorasse a vida dos mais pobres. Se a resposta for não, você já sabe.
essa pessoa não está preocupada com os mais pobres, só tem inveja dos ricos. A verdadeira questão não é a pobreza relativa, é a pobreza absoluta. O que importa não é o quanto alguém tem em comparação ao outro, mas se as pessoas estão melhores do que estavam antes. E nisso, o livre mercado vence de lavada. Nos países com mais liberdade econômica, a pobreza despenca, a renda sobe, a inovação floresce. Já nos países onde o Estado tenta igualar, tudo desaba, o crescimento para, o dinheiro desaparece, a dependência se espalha. A desigualdade natural é o reflexo da liberdade humana. Cada pessoa tem talentos, escolhas, prioridades e resultados diferentes. A única maneira de eliminar a desigualdade seria eliminar a liberdade. E isso significa destruir o próprio ser humano. Não há nada mais igualitário do que uma cela de prisão. Todo mundo com o mesmo espaço, a mesma comida, o mesmo destino. E é esse tipo de igualdade que o socialismo produz. No Brasil, vemos o resultado dessa mentalidade estadista todos os dias. Quer ver? São 54 milhões de pessoas dependendo do Bolsa Família. Isso não é justiça social, isso é aprisionamento social. É o Estado criando dependência em vez de oportunidade. E enquanto isso, o país produz menos, investe menos e trabalha para sustentar um sistema que não gera liberdade, gera submissão. Nós precisamos quebrar essa casca do Estado, sair da dependência e voltar a acreditar no mérito, no trabalho, no empreendedorismo. O brasileiro não precisa de esmola, ele precisa de espaço para crescer. E a desigualdade natural que nasce da liberdade é muito mais justa do que a igualdade forçada que nasce da opressão. Então, se você entendeu essa mensagem, se você acredita na liberdade, compartilhe este vídeo. Envie para aquele seu amigo socialista ou aquele amigo capitalista que também acredita nisso. Vamos espalhar essa ideia e fazer ela enraizar e se fortalecer no Brasil. Porque um país livre começa na mente das pessoas livres. E a liberdade começa quando você para de esperar do governo e começa a acreditar em você mesmo. Liberdade é isso, o poder de escolher o próprio caminho. Eu sou o Rodrigo Maricato, advogado da DNA Cidadania, um escritório especializado em transformar brasileiros em europeus. Porque o direito é para todos, mas a liberdade de lutar por ele é de cada um. Um abraço e até o próximo capítulo.